fazendo aquela série, né? Personagens do Aikido, que são personagens reais que eu vi, com os quais eu convivi, infelizmente. Muitos deles, infelizmente, né? Infelizmente eu convivi com algumas pessoas que têm esses perfis. Então não é ficção, não é ficção científica, são reais. Eu vou falar um pouco, agora eu vou falar de um outro perfil de sensei, que eu conheci muito bem. Eu convivi muito com esse perfil de sensei. Cheguei a ter até uma certa amizade com ele. Mas eu percebi que ele era um falsário. É muito comum no Aikido o sensei ético. Ele criou uma persona de ético, ele é super ético, né? Então ele tem um discurso moral, moralista, né? Assim, você vê ele falando, parece que ele é uma pessoa muito ética, né? Muito correta, reta, né? Só que não, né? Só que não. Então assim, ele é muito blá blá blá, tá? Então esse sensei é muito comum. Esse é um dos mais comuns que tem, não só sensei como aikidoka, né? É o do blá blá blá, é aquele que fala, mas não faz. Você não vê ele em ações éticas, né? Ações corretas, né? Então eu conheci um sensei assim, que tinha um discurso muito legal. Ele chegou até a me enganar, né? Mas eu, como convivi um pouco com ele, peguei caronas com ele, então eu fui percebendo que era mentira, né? Porque assim, uma pessoa não é fala, ela é ação. Então, se você vê um sensei que tem um discurso, né, moralista, de respeitar mulheres, né, contra o machismo, mas acontece que ele faz mulher de trouxa na vida pessoal dele, né? Ele engana as mulheres, ele enrola as mulheres, né? Se relaciona com uma, com outra, dá em cima da outra, né? Então são comportamentos antiéticos, né, e machistas. Então ele não é tão preocupado assim, né? Então, gente, eu vou terminar o vídeo, né? Então, aí esse tipo é um tipo muito comum no Aikido, na arte marcial. Ele é extremamente hipócrita e falso, extremamente. E ele cria uma persona social tão forte que ele engana, né? Ele chega a enganar até eu. Eu me enganei com ele, inclusive, né? À medida que eu fui me relacionando, só de amizade ainda, uma amizade, né, distante e tal, eu fui percebendo, né? Eu fui percebendo que ele não era isso tudo, né? E assim, ele era muito gogó, entendeu? Ele era muito gogó. Porque assim, esse tipo de sensei, esse tipo de aikidoka, ele é gogó, tá? Ele não tem uma ação, né, efetiva contra a ética, né? Contra a falta de ética. Ele é um capacho, né? Se o sensei dele mandar ele fazer qualquer coisa que seja antiética, ele faz, tá? Ele faz, né? Ele não tem preceitos, né? Ele tem um discurso ético e moral. E assim, esse cara, eu vou até dar um exemplo, né? Ele falava, né? Porque ele sabe, né? Ele sabia mesmo do meu trabalho com as mulheres, do feminismo e tal. E ele se colocava do meu lado, né? Como se fosse meu amigo mesmo, né? Ah não, você tem razão, queria entender, né, um pouco do que eu pensava e tal. Até achei que ele fosse um cara sensível, esclarecido e tal, né, porque ele passava mesmo essa ideia, sabe, de uma pessoa mais sensível, né. Só que com o tempo, como eu fui pegando carona com ele e conhecendo ele melhor, eu fui percebendo que ele não é, né, ele não é uma pessoa preocupada, né, com o outro. Até vendo na vida pessoal dele, né? As mulheres, o que ele fazia com as mulheres, né? Enrolava as mulheres, tava com uma, enrolava a outra, sabe? Então, assim, é um comportamento, né? Ultra machista, né? É muito machista, né? Um comportamento assim. E outra, além de ser muito machista, ele não se preocupa com o outro, né? É uma pessoa egoísta, né? Não tem ética, não tem postura, né? Não tem... Bom, gente, então eu tenho que terminar esse vídeo porque agora tá chovendo, tá ruim para filmar, mas eu vou terminar. Bom, eu vou dar um exemplo, né, de sensei, do que faz, né, esse tipo de sensei, assim, sem ética, que finge, né, que é muito ético e não é só na teoria, ele é só no blá blá blá, né. Então eu me lembro numa ocasião, né, uma das muitas, que eu
Eu nunca entrei em grupos de WhatsApp, né, de dojo de Aikido, porque eu nunca gostei, eu nunca quis ter contato com eles mesmo, né. Eu não tava afim, eu só ia lá mesmo para treinar, eles não eram meus amigos, nunca foram, né. Nunca tive relacionamento com o pessoal do Aikido, né. Eu nunca criei vínculo com o pessoal do Aikido, né. E com algumas pessoas que eu criei, eu no fim me decepcionei, né. E foram poucas, né. E aí eu me lembro que fizeram uma campanha, né, num dos dojos em que eu estive, fizeram uma campanha para angariar um dinheiro lá pro tal sensei e para um seminário que ia ter. E me colocaram no grupo de WhatsApp, né, deles. Tudo bem, eu entrei, participei, ajudei, né, ajudei o sensei lá e no seminário, que era um seminário caro, né, porque tudo no Aikido é muito caro, né. Eles falam que é uma arte para todo mundo, mas é uma arte muito cara, né? Então não é para todo mundo, né? É tudo muito caro no Aikido, né? Roupa, seminário, mensalidade, tudo muito caro, né? Por isso que eu falo que é uma arte elitizada. E aí eu entrei nesse grupo e tal, e um dos senseis estava nesse grupo, né? E ele era cheio de falar moral, de dar moral e tal. E aí tinha um cara nesse dojo, é um cara complicado mesmo, eu nunca gostei dele e tal. Ele começou com umas brincadeirinhas homofóbicas, tá? Piadinha, umas coisinhas e tal. E eu chamei a atenção dele. Como eu faço, né? Como eu faço quando eu acho que uma pessoa faz alguma coisa errada, eu chamo a atenção. Era um grupo de Aikido, acho que no mínimo as pessoas deveriam ter respeito, né? Pelas opções das outras pessoas, né? Pelo jeito da pessoa ser. Mas assim, o grupo estava acostumado já com as brincadeirinhas, né, desse cara ali. Umas brincadeiras sem graça, sabe? E assim, desrespeitosas, né? Aí eu peguei e chamei a atenção desse cara, que ele é tipo uma liderança, né, nesse dojo. É aquele lá que o sensei puxa o saco, tá? Aquele cara lá que todo mundo puxa o saco, um cara super errado, faz coisas absurdas e todo mundo aplaude e apoia, né, as coisas que ele faz. Porque é o seguinte, o dojo inteiro apoia ele, né? Esse cara, essa liderança, ele é tipo uma liderança, né, lá. Inclusive eu acho que tem dedo dele, né, nessa história de... esse complô aí contra mim que eles fizeram, né, nesse dojo. Com certeza tem dedo dele. E aí, porque ele mandava até no sensei, né? Inclusive ele mandava nos dois senseis, que aliás não é muito difícil, né? Aí eu peguei, chamei a atenção do cara, o cara começou a discutir comigo. E o pessoal do grupo defendendo ele, né? Ele com uma brincadeira homofóbica, desrespeitosa, né? Que é uma coisa assim, completamente inconcebível, né? Num grupo de Aikido, mas que demonstra como o grupo pensa e que o grupo apoia coisas erradas, tá? E esse sensei estava junto. Qual seria o certo, né? De um sensei, uma liderança? Se eu fosse sensei, né? O certo seria o sensei ter chamado a atenção dele, né? Corrigido ele, falado, ó, é o seguinte, você não, né? Você tem que respeitar as pessoas, né? E tal. Mas não, esse sensei não só não chamou a atenção dele, como meio que apoiou ele, né? Meio que apoiou, assim. Eu fui a única que tive uma atitude de chamar a atenção dele, né? Falar que o Aikido é para todos e o Aikido pressupõe respeito, né? Com os diferentes e com todo mundo. Eu fui a única a falar isso, todo mundo apoiou ele com brincadeirinhas homofóbicas, como é hábito dele fazer isso. Eu me lembro que eu falei assim, que ele ficava fazendo brincadeirinhas homofóbicas porque ele queria sair do armário, tá? E tipo isso que eu falei, ele não gostou, começou a bater boca comigo no grupo. E esse sensei, que se dizia muito ético e muito moral, além dele não me apoiar, né? E não é uma questão dele nem me apoiar, né? Ele deveria ter sido o primeiro a chamar a atenção de um aluno que estava demonstrando um preconceito, né? Brincadeirinhas homofóbicas e tal. E aí eu percebi que esse sensei, ele é de blá 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 mesmo, né? Porque o que uma pessoa ética e com postura de fato faria, né? No caso assim, se você vê um aluno seu com brincadeirinhas homofóbicas ou ofensivas, ou tipo ofendendo uma aluna, uma outra aluna, uma colega de treino, o que um sensei ético e com postura faz, né? Ele chama atenção, né? Essa que é a postura e a atitude de um sensei ético, né? Então assim,
Eu estou dando um exemplo de o que é um sensei, que é, na teoria é ético, tá? Na prática ele não é. Nunca vi ele chamando a atenção desse cara e de outros. Várias vezes eu falei do Dioasa, que o Dioasa era uma bagunça, que as pessoas ficavam brincando, dando risadinhas. E inclusive cheguei a filmar algumas pessoas, alguns caras lá, faixa preta, fazendo piadinha, quando mulher entrava lá para fazer Dioasa. Eu tenho a filmagem disso, pra vocês verem o nível, né, de dojo. O nível de dojo de Aikido que eu tava, tá? A falta de nível. E assim, eu não via o sensei se pronunciando, entende? Educando os alunos, corrigindo, chamando atenção. Eu nunca vi os senseis tomarem, né, algum tipo de atitude para que os alunos respeitassem, né, as pessoas, as diferenças e as mulheres. Eu nunca vi, né? Esse dojo era uma bagunça, entendeu? E se apoiava muitas vezes o que estava errado, tá? O que eu vi era um apoio ao errado. E o grupo inteiro aplaudia, tá? Então, eu estou dando um exemplo de um sensei que é blá blá blá, é só na teoria. Ele é na teoria ético, lindo, ele tem um discurso lindo, ético, que ele é correto, né? Só que é o seguinte, ele nunca teve uma ação para demonstrar isso, né? Eu nunca vi nesse sensei que eu tô falando, que eu tive até um convívio razoável com ele, eu nunca vi uma ação de fato dele peitar, né, e assumir que ele é um sensei, que ele é uma liderança e que ele tem que corrigir os alunos, né? Principalmente um aluno que tá fazendo homofobia, né, com piadinhas. E então assim, eu tô dando um exemplo, né? Eu acho o seguinte, você não é no blá blá blá. Você tem que ser na atitude. Então o que eu fiz? Eu tive uma atitude, eu saí do grupo, tá? Eu saí. Como eu, além de corrigir, eu fiz o papel de um sensei, que o sensei não fez, como não tem sensei ali, né? Eu fiz o papel e eu saí do grupo. Eu tive uma ação, entendeu? Eu não fui conivente, não fiquei no grupo dando risada e apoiando, né, as coisas erradas, né? Eu peguei e eu saí do grupo. Depois ele veio, esse sensei veio me pedir desculpas, não sei o que, mas desculpa não adianta, ele tem que corrigir, ele tinha que ter feito na hora, né, corrigido o aluno e não deixado o aluno. Depois quando eu saí, ainda o cara ficou falando mal de mim, pelas minhas costas, porque o cara é covarde, né, ele fala pelas costas mesmo. Então é isso, gente, isso é um exemplo de um Aikidoka, e tem muitos, tá, a maioria dos senseis de Aikido que eu conheci são tudo dessa linha, né, é só no blá blá blá. Na teoria ele não é machista, na teoria ele é ético, na teoria ele é respeitoso, só que é o seguinte, ele é machista com a esposa, ele é machista com a namorada, ele trai a namorada, né? Ele não corrige um aluno, né? Quando o aluno é machista, quando o aluno é homofóbico, entendeu? Ele não tem uma postura, né? Para demonstrar isso, tá? Ele não tem. Ele é só na teoria. Então assim, eu vi muitos senseis assim, blá blá blá, tá? A maioria, pelo menos todos que eu tive eram no blá blá blá, tá? Sim, na teoria mesmo. E assim, é isso. Eu dei um exemplo, mas eu vou contar outras histórias para vocês de coisas que ilustram o que eu estou dizendo, que não é uma coisa que eu inventei ou não é uma invenção, entende? São coisas que aconteceram e que demonstram, você tem que ser na ação, né? Por exemplo, eu tenho um blog, eu falar de mulheres, né? Eu brigar e ter consequências, isso é uma maneira de eu tô tendo uma atitude, tá? Eu tô fazendo um movimento, eu não tô só no blá blá blá, né? Porque escrever e se manifestar também é uma maneira, tanto é que eu pago um preço alto por isso, né? Vocês sabem bem qual é esse preço, né?